Olá, pessoal! No dia de hoje eu separei 7 dicas para você melhorar seu desempenho no Excel e também saber aí como funcionam algumas teclas de atalho e ver que nem sempre você precisa de fórmulas para poder resolver alguma situação importante de um relatório ou separar colunas e coisas do tipo. Ou então, quando você recebe um relatório e ele vem aí num padrão meio estranho e você precisa ajustar isso sem precisar de macro, você pode usar fórmulas de uma maneira bem inteligente. Vamos conferir as 7 dicas? Dica número 1, filtro de tabela dinâmica. Aqui eu tenho uma tabela dinâmica que eu acabei de criar, então eu tenho essa base de dados aqui do ladinho e eu montei essas informações. Aqui eu tenho os nomes das pessoas e eu tenho aqui a contagem desses nomes sendo repetidos na minha base de dados. Eu gostaria que um filtro aqui acontecesse. Então eu vim aqui e filtrei algumas informações manualmente e tal de pessoas que eu não quero que apareçam aqui. Eu posso simplesmente utilizar uma tecla de atalho bem inteligente. Agora eu coloquei todo mundo aqui de novo. Por exemplo, eu não quero que apareça o vazio aqui na minha tabela dinâmica. Então é só apertar Ctrl- e ele funciona aqui como um filtro, como se você tivesse vindo aqui dentro e tirado a flag do vazio. Quero tirar essa pessoa, Ctrl-, essa pessoa também, Ctrl-. Então fica bem fácil e rápido para você aplicar filtro em tabela dinâmica. Dica número 2, para copiar itens agrupados. Quem utiliza muito essa parte aqui de relatórios e tudo mais e precisa agrupar algumas informações, você pode selecionar as duas primeiras linhas, eu quero agrupar isso aqui tudo. Então, Alt, Shift, seta para a direita, ele inclui aqui para mim um agrupamento. Agora eu quero fazer a mesma coisa aqui para baixo, Alt, Shift, seta para a direita e pronto. Ele incluiu aqui esses agrupamentos. Agora, eu quero selecionar apenas esses dois nomes dessas pessoas aqui. Se eu fizer Ctrl C e aí Ctrl V, ele faz uma bagunça e acaba trazendo todo mundo que está dentro desse agrupamento. Então, como que eu faço para apenas copiar o que está selecionado aqui? Lembrando que eu posso me movimentar pela planilha, clicando aqui no 1 e no 2. Então, eu quero filtrar e eu quero copiar apenas o que está aqui agrupado nessa visualização. Eu vou fazer Alt, ponto e vírgula. Repara que a seleção já ficou diferente aqui. Então, eu faço Ctrl C e aí eu posso vir aqui num outro lugar, Ctrl V. Pronto, ele fez uma cópia e depois colou só do que estava filtrado. Dica número 3, para calcular valores sem uma fórmula. Ou seja, eu coloquei esse nome aqui para ele ficar bem intuitivo. E o que eu vou fazer a partir disso? Eu quero incluir 10% sobre esses valores que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou acrescentar 10%. Então, é 110%, certo? Porque eu quero manter esse valor mais 10%. Aqui do ladinho, eu vou fazer 1,1, vou dar Enter desse jeito aqui. E aí, vou fazer o seguinte. Pego esse cara, Ctrl C, seleciono esses valores aqui, onde eu quero que tenha o meu resultado, e aí eu vou fazer Alt, C, V, e agora o S aqui, ó. Então, eu vou aplicar uma operação que é a multiplicação, ou seja, ele vai colar esse valor em cima desses valores da minha lista, multiplicando. Então, eu vou dar um OK aqui, pronto. Então, onde estava 10, agora ficou 11, e ele acrescentou aqui 10% em cima de cada valor. Agora, eu quero somar os 5, também funciona. Então, Ctrl C, esse primeiro número tem que dar 16 para a gente ter certeza que está funcionando. Alt, C, V, e agora o S aqui, ó. E aí eu quero uma adição, vou dar um OK. Pronto, ficou 16, é isso aí. Então, ele funciona e não tem nenhuma fórmula aqui dentro desses números. Dica número 4, eu tenho aqui encontrar célula. De certa forma, eu tenho uma base de dados grande aqui, então tem mais de 5.000 linhas, e aí para eu ficar navegando até certo lugar aqui, eu preciso realmente selecionar e tudo mais até determinada linha, o que fica um pouco mais difícil para mim aqui na hora de me locomover dentro desses dados. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero selecionar até a linha 520. Então, eu venho aqui e trago no F5 do meu teclado, puxa essa informação aqui. Como isso aqui tem uma base de dados externa, acabou aparecendo isso. Mas eu vou colocar aqui
coluna B, porque os meus dados estão na coluna B, 520. E dou um OK. Pronto, ele vai lá para a minha linha B520. Agora eu seleciono de um jeito mais fácil. Ctrl, Shift, seta para cima. Pronto, eu seleciono todo mundo. Se eu quiser fazer Ctrl C, Ctrl V, enfim, mas te ajuda aí na localização dessas células no meio dos seus dados. Dica número 5, pular linha dentro de uma célula. Aqui eu tenho um esboço bonitinho aqui das minhas contas, e o que acontece? Tem o total do trimestre aqui e eu quero que ele fique menor para que eu consiga visualizar tudo aqui de forma mais inteligente. O que eu vou fazer aqui? Tem essa opção aqui dentro de página inicial e aqui é onde ele quebra o texto automaticamente. Então, se eu reduzir, bonitinho, ele fica legal aqui e tudo mais, só que eu quero que fique total do trimestre, uma palavra em cada linha. Só que aí aqui ele não funciona exatamente desse jeito. Então, o que eu vou fazer para que isso aqui funcione? Clico aqui 2 vezes, Alt, Enter, e aí ele faz a linha de acordo com aquilo que eu quero e não com aquilo que ele determina. Então, agora ele fica total do trimestre exatamente da forma que eu queria. Repetindo aqui do lado, vem aqui do ladinho, ó, quebrar texto automaticamente, reduz um pouquinho o tamanho da coluna, e aí ele dá uma ajustada, só que não fica exatamente do jeito que eu quero. 2 cliques aqui dentro, Alt, Enter, e aqui de novo na frente do trimestre, Alt, Enter. Pronto, agora eu tenho quantas linhas eu quiser aqui dentro de uma célula. Dica número 6, preenchimento relâmpago, e aqui eu tenho uma lista de nomes e eu preciso tirar o primeiro nome e o sobrenome dessa pessoa. Só que eu não preciso utilizar a fórmula direita, esquerda e tudo mais, ou então separação de texto, porque isso aqui pode funcionar com um comando rápido do teclado. Por exemplo, eu vou começar a escrever aqui Abelino, que é o nome da primeira pessoa aqui, e aqui embaixo Adolfo. Ele automaticamente já traz para mim essa ideia aqui do preenchimento relâmpago. Se para você não aparece, você pode dar um Enter aqui, se aparecer. Se não aparecer isso para você, dá um Ctrl E que ele vai fazer e vai trazer o primeiro nome aqui de todo mundo. Por que isso acontece? Porque o Excel nota um padrão e aqui no sobrenome funciona da mesma forma. Então, Abrantes, aqui, Ctrl E, e ele traz aqui o segundo nome de todas as pessoas. 7ª dica sobre inteligência de dados. Então, aqui é mais uma ideia de como você pode resolver um problema que possivelmente vai aparecer para você aí no dia a dia. Então, aqui nós temos os dados. Vamos supor que isso daqui veio de um sistema e aí a gente precisa anotar primeiro o padrão que esse sistema adotou para fazer essa lista de dados aqui. Então, eu já identifiquei aqui que a primeira linha é o nome da pessoa, a segunda linha é a rua e a terceira linha é o bairro da pessoa. Então, o que acontece? Eu notei que existe um padrão, então fica bem mais fácil na hora de resolver um problema como esse. Então, eu venho aqui e eu vou dividir isso aqui em colunas, porque fica muito mais fácil, né, a busca e tudo mais relacionados a isso aqui. Então, primeiro é o nome da pessoa, depois é a rua e depois é o bairro. Como que eu vou fazer agora para separar essa lista? Primeiro, já identificamos um padrão. Qual é o padrão? A primeira linha é essa pessoa aqui. A rua é a segunda linha e a terceira linha é o bairro. Então, pronto, eu já tenho isso daqui orientado e justificado aqui dessa forma. Então, eu seleciono essas informações aqui e repito o padrão para todo mundo. Mas com um monte de linha em branco pelo meio. Calma. Ctrl C, e aí agora eu venho na página inicial aqui e colo apenas os valores, para a gente tirar as fórmulas. Em seguida, eu venho aqui no F5, especial, e eu venho aqui em branco, dou um OK, e aí eu faço Ctrl-, deslocar células para cima, e dou um OK. Pronto, agora eu sei que essa pessoa, que a Rosana, mora na rua Rosa Azul, do bairro Tijuca. Pronto, eu já tenho uma lista organizada e de forma bem rápida e simples. Se você curtiu essas dicas, se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, curte aqui, comenta, envia para um amigo e vamos facilitar a vida de todo mundo aí que trabalha com Excel. Muito obrigada e até o próximo vídeo.